para saber, né, como é que foi isso, né? Porque uma coisa é a felicidade, o contentamento, a alegria, outra coisa é a irresponsabilidade e a irracionalidade das paixões que ocasionam acidentes, tragédias e tristezas. Enfim, mas o ano está começando e a gente vai falar sobre Demóstenes, esse pensador sensacional. E o que o Demóstenes tem para nos dizer, né? E pegando aqui uma das suas máximas, que inclusive está dentro dessa questão do, vamos pensar assim, do ano novo, né? Somos nós que organizamos esse calendário para o trabalho, para o estudo, para a produção. Então, esse ano novo, né? E o Demóstenes tem uma máxima aqui sensacional, que é o seguinte: pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes empreendimentos. Pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes empreendimentos. Isso é sensacional, né? 390 a.C. Por quê? Porque quantas empresas, né, não começaram no fundo de quintal, né, trabalhando e viraram empreendimentos de médio porte, de grande porte, né, conseguiram alcançar o sucesso. É claro que, né, esses pequenos empreendimentos que o Demóstenes fala, você também precisa ter um planejamento, você precisa ter uma visão aguçada do que está acontecendo no mercado, você tem que saber qual a direção que você vai tomar, aonde você vai investir o seu capital, né? Não é uma aventura e não é um clique assim que você faz e acontece, é um processo, é um procedimento, né? É um, digamos assim, o campo de batalha no mercado do capitalismo, da produção. Então, você precisa ter uma visão aguçada para que você seja diferencial nesse mercado e consiga fazer o seu empreendimento se desenvolver. Porque os dados estão aí também, né? De 100% das empresas que são abertas, né? Em 5 anos, em torno de 70% delas falem, porque é complicado empreender no Brasil. Então, precisa ter uma visão muito aguçada para que direção você vai tomar. E hoje em dia você tem a tecnologia que está na linha de ponta, né? Nós sabemos que os países de primeiro mundo têm uma tecnologia de primeiro mundo e a gente fica um pouco refém disso. Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso, né, uma das suas teses mais importantes é essa associação e dependência do capitalismo brasileiro em relação aos outros países. Ou seja, os empresários brasileiros fazem parcerias com multinacionais americanas, europeias e pegam aí um pedacinho do mercado no Brasil, então se associam a esse capital, né? O Fernando Henrique coloca que naquele momento da década de 80, 70, 80 não havia um espírito empreendedor forte no Brasil, no sentido do empresário brasileiro ele criar uma nova produção para avançar, ele sempre nessa situação de dependência econômica, dependência produção tecnológica, né? Inclusive nós sabemos, uma tecnologia defasada, ela não consegue fazer frente ao mundo, né? São os países de primeiro mundo na sua produção tecnológica que acabam abocanhando grande parte do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, a China, com a abertura na década de 70, né? O Henry Kissinger, secretário de Estado, e o Richard Nixon, o presidente, com a abertura da China, conversaram com Mao Tse-tung, e aí, paulatinamente, a China foi se abrindo, inclusive com o Deng Xiaoping, que, eu falei, que teve também uma grande resistência do Partido Comunista, e aí essa abertura levaram-se as empresas para lá para produzir com mão de obra barata, sem sindicatos, sem direitos, né? Quase uma mão de obra escrava, né? E na minha visão, o nosso mundo ocidental é claro que é uma mão de obra escrava, né? E nenhum de nós sujeitaríamos a trabalhar como trabalha um chinês naquelas condições ou um indiano. E aí foram pegando essa expertise, aprendendo com essa tecnologia, e hoje a China, 40 anos depois, virou uma grande potência, não que a China, no seu passado milenar, também não tenha sido, nas condições históricas, culturais, em determinados momentos, uma potência,
também na área da guerra, da cultura, enfim. E a China também sempre foi uma grande potência. Então, a China se apropriou dessa tecnologia de primeiro mundo e, a partir disso, começou a produzir. E hoje, a China, quem consegue parar a China? Né? A China é super, hiper, mega tecnologizada. Né? E nós sabemos que com a inteligência artificial que está vindo aí, a inteligência artificial vai conseguir produzir com uma qualidade na área da ciência, na área das operações, robôs super, hiper, mega preparados, com dados, né, com processamento de dados internos que vão fazer operações muito mais cirúrgicas, milimétricas e sem erros do que o humano, apesar que nós temos excelentes médicos no mundo inteiro. Então, a tecnologia vem